Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e vou com vocês, como sempre, fazemos há já 4 anos a nossa Quinta Técnica. Vou estar analisando os mercados do Brasil e dos Estados Unidos. Nós, para isso, estamos usando o terminal Enfoque. Eu sou diretor da Enfoque, que é uma empresa que é a empresa que nos fornece o terminal, com o qual eu mostro a vocês os gráficos. Sou também de uma consultoria financeira que chama-se Constop. Quem vai operar na bolsa tem basicamente dois caminhos a seguir: com stop, sem stop. Eu acabei de postar um vídeo no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/constop, que na verdade é a primeira aula do curso que eu dou, chamado Análise Técnica com Método, Disciplina e Segurança. E nesse vídeo eu mostro a diferença, o que é exatamente a análise técnica, o que faz um analista técnico, e também a diferença entre a análise fundamental e a análise técnica. E mostro também como usar... 300 metros. Ampla direita, em Rua Alessandro volta. Mostro também como usar a análise técnica, quer dizer, como usar a principal ferramenta da análise técnica, que são os gráficos. E para isso a gente tem que saber ler os gráficos. Então falo sobre escalas aritmética e logarítmica, indexação, como tirar a inflação do gráfico, como tirar a inflação do gráfico mantendo a escala em reais, por exemplo, ao invés de manter a escala num valor que você não entende, ou em dólares, como tirar a inflação do gráfico mantendo a escala em reais, e também sobre os tempos gráficos. Enfim, essa é a primeira aula do curso que eu dou, vale a pena ver, e lá também, se você tiver interesse em análise técnica, estiver começando, eu acho que você vai ter condições de pegar lá algum conhecimento. Está disponível então no YouTube gratuitamente. Muito bem. Nós vamos então começar com o Ibovespa, como fazemos sempre. E então, esse aqui é o gráfico do Ibovespa. Coisa nenhuma, esse aqui é o gráfico de Duratex, o gráfico do Ibovespa está aqui, desculpem. Esse é o gráfico do Ibovespa, não está assim tão diferente, né? Nós entendemos que houve uma onda impulsiva de 2002 até 2007, depois nós temos um processo, nós estamos agora num processo corretivo, onde nós tivemos uma primeira onda impulsiva, que nós não sabemos se é a 1 da A ou a A, ou se tudo isso aqui é A. Provavelmente é a A, isso aqui é a B, agora nós estamos no processo da onda C. No processo da onda C nós temos essa reta de resistência que está intacta, os preços, por outro lado, tiveram aí nossa alta pós-eleição da presidente Dilma, e agora estamos aí estamos com a função de sabermos se eventualmente o que nós testemunhamos depois da eleição é um processo A, B, C, ou se não, se nós estamos com possibilidade de ter algum tipo de reversão aqui. A acumulação atual tem característica de bandeira de alta, ainda não perdeu a característica de bandeira de alta, que se for rompida, projeta os preços para a sua próxima resistência, que é 60 mil pontos. Nós precisamos de um fechamento bom acima de 57.500 para termos essa confirmação de que os preços estão subindo para 60 mil e talvez até para o topo principal que aconteceu em setembro, a 62 mil pontos. Mas, então, o curto prazo está bastante indefinido, mas difícil dar aí um palpite. Médio e longo prazo continuamos baixistas. Vamos ver o que o índice futuro tem a nos falar. O índice futuro, a gente vê claramente a onda impulsiva aqui também, né? Composta de 1, 2, 3, 4, 5. Entendemos que isso aqui é algum tipo de onda B, nós estaríamos na onda C. Existe também a possibilidade de nós imaginarmos que isso aqui foi a onda 1 da A, 2, 3, 4, 5, e agora nós estaríamos na B, então, ou seja, a A
poderia ter terminado aqui também, né? Mas não sei contar isso. Mas o que eu sei é que, de uma maneira ou de outra, se isso aqui já for a A inteira, nós entendemos que a onda C, que seria essa aqui, então, teria que vir abaixo da onda A. E, portanto, estamos baixistas, essa reta de resistência está intacta, curto, médio e longo prazo estamos baixistas. Entendemos também que essa acumulação é uma acumulação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu. Isso aqui é uma acumulação de continuação, veja. Nós tivemos um triângulo simétrico aqui anterior a isso, ou praticamente um triângulo descendente, né, de simétrico a descendente, e agora nós estamos com essa acumulação aqui que está se formando no fundo do subprime. Então o mercado está um monte de tempo aí, mais de ano, testando esse fundo do subprime, que eu vou até traçar um nível de suporte. Ele está hoje aqui nesse nível, né? Foi exatamente lá que os preços encontraram suporte em julho do ano passado, em 2013, e, enfim, a acumulação atual dos últimos dias também tem característica de bandeira de alta. Então, chances que o mercado venha buscar a sua reta de resistência de novo, o que no índice futuro ocorrerá entre 61 mil e 62 mil. O topo do mercado de setembro está em 64 mil. 64 mil está no nosso gráfico, onde a gente, a cada vencimento do índice futuro, vai ajustando o gráfico todo de maneira a fazer com que o fechamento do mês presente coincida com o fechamento do mês futuro, que geralmente está 300, 400 pontos acima. Então a gente sobe o gráfico todo para que isso aconteça. Então esse nível aqui não aconteceu a 48 mil pontos. Esse fundo de março que saiu no jornal, se você for lá no jornal, no dia que foi o mínimo, que foi no dia 13 de março de 2014, você não vai ver um fechamento a 48.665. Esse é o fechamento ajustado depois de vários fechamentos, trocas de mês para mês presente vence e a gente começa a considerar, para efeito de colocar as cotações nesse gráfico, a gente começa a considerar o próximo mês futuro. Então, a gente vai fazendo esses ajustes, né? E por isso que esse topo aqui também foi ajustado e está hoje, o que seria o equivalente a 64 mil pontos. Foi o valor ajustado. Então, estamos aí, continuamos baixistas médio e longo prazo, mas aqui no índice futuro a gente está aí, já que também tem característica de bandeira de alta, essa acumulação dos últimos dias, a gente está de indefinido com um pequeno viés de alta. No curto prazo, né? No médio prazo, continuamos baixistas, longo prazo, continuamos baixistas. Vamos ver o S&P, que continua na sua alta desenfreada, rompeu o seu topo principal, está aí navegando em mares nunca antes navegados. Eu acho que o mercado ainda não perdeu a característica de deriva desse processo que ele está sofrendo no mês de novembro. Mas continua subindo, então a gente não tem muito o que falar, né? Eu não consigo traçar uma projeção para cá, né? Eu acho que o rompimento desse processo, dessa reta suporte, quer dizer, foi um evento técnico muito importante, e acho que o fato do mercado ter chegado um pouco acima da antiga reta suporte e estar se arrastando é bastante significativo, e acho que o que vai acontecer, nós vamos ver já acontecendo, é isso aqui. Mas o preço é a realidade, né? Então a realidade é que os preços romperam o topo e estão subindo. Mas eu pessoalmente estou extremamente desconfiado dessa alta, acho que isso não vai resultar bem. Então, nós continuamos baixistas, enquanto esse movimento com cara de deriva continuar, a gente vai continuar baixista no médio e longo prazo. Isso aqui eu estou mostrando o gráfico semanal e agora o gráfico mensal, né? O gráfico mensal, você aí
tem a possibilidade de que essa reta não tenha sido rompida porque o corpo real foi acima da reta, né? É interessante, não tinha verificado isso ainda. Então os Estados Unidos está subindo e eventualmente continue a subir, né? A menos que no final desse mês, nós já estamos no dia 27, a gente possa ter uma correção, né? Aqui está traçada aquela pequena deriva do diário, né? Volto para o semanal. Vale lembrar que tanto essa barra do mensal não fechou e pode fechar na mínima do dia, como essa barra do semanal também não fechou, né? Ela está praticamente na máxima do dia, mas também pode fechar na mínima. Temos mais um pregão ainda para essa barra do semanal fechar. No diário a gente tem então essa situação que eu entendo ser uma deriva. Acho que os preços subiram muito rápido, então prestes a ter uma correção. Na correção nós temos que ver se vamos ter um bull trap, ou seja, se o preço vai baixar abaixo de 2020 ou se ele vai fazer um pivô de alta. Se fizer um pivô de alta, aí sim, aí nós vamos estar com uma situação mais bullish, mais altista para analisar. Mas por enquanto eu acho que ele está apenas tentando escapar dessa resistência, ainda está sob o efeito gravitacional, da força gravitacional dessa resistência, não conseguiu escapar dela, está derivando, está se arrastando e teremos uma correção, pelo menos uma correção a qualquer um desses próximos pregões. O S&P está assim, o Dow Jones por outro lado. A gente olha o nosso gráfico de 100 anos do Dow Jones. Isso aqui está aqui porque nessa aula que eu falei para vocês hoje, no começo da quinta técnica, eu mostro que no longo prazo tem erro sim. Se alguém comprou lá perto do topo e vendeu aqui embaixo, 50 anos depois ele vendeu 50% mais barato. Aí alguém vai falar, pô, mas você pegou os extremos. Eu falo, eu peguei os extremos porque eventualmente a indústria pega os extremos quando ela quer dizer que no longo prazo não tem erro. Então se você pegar qualquer pedaço daqui para cá, você vai eventualmente conseguir provar a tese de que no longo prazo não tem erro, né? Porque esse é um pedaço em que não teve erro. Acontece que existem os pedaços em que investir no mercado de ações teve erro, como esse aqui. Você pega em 66, 76 são 10 anos, 82 são 16 anos. Em 16 anos teve erro. Você comprou por aqui, você ficou com o mercado caindo 16 anos. Então, agora esse é o nosso gráfico do Dow Jones, que a gente tira a inflação, né? E o gráfico em que a gente não tira a inflação, como eu já mostrei muitas vezes aqui, é um negócio que só sobe. Tirando a inflação, entretanto, a coisa muda de figura, né? Então, nós temos algo que chama atenção muito nesse gráfico, que é o fato de que esses dois topos aconteceram no mesmo nível, mas os preços estão subindo e aparentemente romperam esse nível. Antes eles haviam nos dado o que eu entendi como sendo uma espetacular indicação de baixa, porque esse nível que eu chamei de a mãe de todas as resistências, ou uma resistência de proporções bíblicas, que é o nível do topo, dos topos de 2000 e 2007. Então esse nível, no final do ano passado, foi rompido, as coisas voltaram a cair, entraram para dentro. Isso aqui é um bull trap, é uma indicação muito importante de baixa, mas aí os preços pararam na reta suporte de longo prazo, que foi lá debaixo do fundo do subprime, né? Isso foi aqui. Depois eles puseram mais 2 pontos nessa reta, esse foi o 5º ponto, eles puseram o 6º, o 7º, depois o mercado pôs o 8º, o 9º ponto, e agora os preços romperam essa reta. Estão trabalhando acima, mas também estão num processo de deriva. Então, eles subiram muito rápido. Então, eu estou achando ainda que nós estamos próximos de ter uma correção mais acentuada, né? Nessa hora, né, gente, sobra muito pouca gente. Quando os preços começam a subir assim de uma maneira irracional, é porque já subiram muito, né? Isso aqui está para uma economia que estaria bombando, né? E a gente não vê isso nos Estados Unidos, né? Pelo contrário, a gente vê o mercado inchado por auxílios econômicos do Banco Central americano. Isso preocupa, realmente preocupa.
Mas o que costuma acontecer é que os analistas acabam caindo em descrédito, os analistas técnicos ou qualquer analista que preveja a baixa, porque o Fausto Botelho, por exemplo, já começou a falar em baixa, não sei, acho que já comecei a falar aqui, talvez, ou aqui, depois falei aqui, aí falei aqui, aí falei aqui, e agora é difícil falar em baixa, né? Então, o que costuma acontecer é que as bolhas de mercado são formadas justamente porque quando os preços estão lá no topo, na bolha, os analistas já estão todos desacreditados. E por quê? Porque eles já falaram que ia cair tempos atrás. Ele fala uma vez que vai cair, outra vez que vai cair, outra terceira vez, ele se cala. Então os analistas eventualmente se calam. E eu não gosto de me omitir nessa hora. Então, às vezes pode parecer que eu sou um pouco cabeça dura, ou não quero admitir, mas eu sei que essa esticada desse tamanho é mais ou menos como se o mercado tivesse vamos dar nomes aos bois aqui, né? Aqui nessa alta do mercado americano a partir de outubro. Ele subiu do fundo ao topo 12,9% em um mês. Então, isso é como se alguém fosse visitar um amigo no prédio ou fosse subisse 10 degraus, 10 andares correndo, e depois tivesse que ter uma briga com alguém, lutar com alguém. Ele não vai conseguir. Então, eu entendo que o fato do mercado estar se arrastando aqui indica que ele está encontrando resistência de vendidos. E ele, depois de ter subido tudo isso aqui, eu acho que ele não tem condições, o exército dos touros não tem condições de continuar a subir. Então, mas eu acho que nós estamos em vias de ter uma correção mais acentuada, e acho que essa correção, eventualmente, bem, não acho nada, vamos ter que ver, né? Mas como eu estou baixista, meu viés, logicamente, é de baixo, né? Mas nós vamos ter que ver o que vai acontecer quando os preços chegarem nesse nível aqui. Que nível é esse? Esse é o nível, não é nível nenhum. Vamos ter que ver o que vai acontecer. Na verdade, esse nível está aqui. Quando os preços chegarem no último topo. O último topo, os topos estavam aqui, foram estendidos até aqui. Depois o mercado estendeu esses topos até aqui, depois estendeu até aqui. Então, o mercado entrando para dentro, isso aqui significa a mesma coisa que os topos de 2000 e 2007. Porque o mercado foi se estendendo e foi avançando, mas eles são função do topo de 2000 e 2007. Né? Então, agora o mercado definiu o seu topo como sendo esse último aqui. Então, nós temos que ver se os preços caírem, o que vai acontecer aí pelos 17 mil pontos no Dow Jones. E se ele entrar para baixo, ele vai estar nos dando um outro bull trap, ou seja, mais uma indicação de perda de força dos comprados, e a mais do que já está dando, né? Porque aqui rompeu-se de novo o topo. O principal é que esse topo espetacular foi rompido e os preços estão... foi rompido, desrompido. Foi rompido, de novo aqui, desrompido. Foi rompido, desrompido. E agora foi rompido e está se arrastando. Então, a gente tem que ficar desconfiado, né? Vamos ver aí o que vem para essa semana, mas não descarto a possibilidade que ele continue se arrastando por mais um tempo ainda. Mas na correção é que nós vamos ter que ficar de olho para saber se nós estamos tendo um pivô, que seria algo como o mercado cair até a antiga resistência e aí voltar a subir, e aí sim estaria dando uma indicação de alta, ou se nós vamos estar vendo um processo em que os preços vão cair, testar essa antiga resistência que agora deve oferecer suporte e depois entrar para dentro. Se acontecer isso, aí nós temos outros elementos, nós vamos estar de olho nessa reta aqui, e se isso aqui for rompido, aí eu acho que começa o mercado de baixa, né?
É isso aí. Muito bem, vamos para as perguntas então. Nós vamos estar acabando hoje um pouco mais cedo, porque eu tenho uma consulta médica, rotina, mas tem que atravessar a cidade, está lá na Avenida Paulista logo mais. Mas acho que vamos poder responder todas as perguntas. Vamos lá, Júnior, o que temos aí? Não, sim, primeiro vamos analisar Vale e Petro. Então, começando com Vale, Vale continua na nossa, não continua mais na nossa carteira. Hoje nós tivemos dois calls. Nós recomendamos a venda de Cielo e de Odontoprev aos nossos clientes. No terminal enfoque dos nossos clientes apareceu o pop-up, que é, por exemplo, esse aqui de Cielo, onde está escrito aqui recomendação de venda, né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem com mais detalhe. Então, em tempo real, assim que eu aperto o botão aqui, aparece na tela de todo mundo a recomendação de venda, aqui no caso de Cielo, em que a gente diz o preço onde está o stop, onde está o objetivo, e aí eu dou a distância do preço atual até o stop, dava 4% de distância, do preço atual até o objetivo, 13%, isso dava 5% de fator lucro prejuízo, não sei se está isso aqui, talvez não, isso aqui eu acho que foi porque pegou na hora do call, nós estamos começando a entrar no call, deve ter dado algum, porque na verdade 13 dividido por 4 não dá, ou será que eu estou errado e 13 dividido por 4? Não, 13 dividido por 4, 12 dividido por 4 dá 3, né? 13 por 4 dá bem, enfim. Alguma coisa, nós temos algum bug aqui, ele mostrou um fator lucro prejuízo que não estava acontecendo. Na verdade, eu acho que ele estava pegando o fator lucro prejuízo do call de fechamento, e aí talvez ele se confunda um pouco. Mas a gente mostra isso, e daí o nosso usuário pode clicar aqui no ver gráfico, e fazendo isso, ele então irá ter na sua tela o gráfico que nós usamos para fazer essa análise de Cielo. Sendo que no gráfico tem um íconezinho que ele passa o mouse e a gente mostra então o porquê da análise técnica. Aqui está o porquê dessa análise técnica. Reversão em pullback para reta suporte de longo prazo. Stop logo acima da reversão, objetivo próximo, suporte importante. Então a reversão, ele acabou não fechando o próximo da mínima, como eu imaginei que ia acontecer. Ele estava próximo da mínima quando nós fizemos a recomendação, mas de qualquer maneira nós temos aqui a explicação. Nós temos essa reta que foi rompida, essa reta é muito importante, e os preços se aproximaram de novo dessa reta e nos deram esse pequeno engolfo, mas foi um engolfo acontecendo dentro de uma deriva. A explicação foi reversão em pullback para reta de suporte de longo prazo, né? Então nós tivemos essa pequena reversão, não foi dramática, mas eu acho que foi sutil, mas ela tem um significado importante por estar acontecendo nesse contexto aqui, que é o contexto de estar testando a antiga reta suporte de longo prazo, né? E, eventualmente, foi uma oportunidade para se vender um pouco melhor que o mercado apresentou no fechamento, né? Então, nós fizemos essa recomendação, eu repito, de Cielo, venda de Cielo hoje, e também vou mostrar para vocês, já que eu comentei, fizemos a recomendação de venda também de Odontoprev. Então, eu estou mostrando aqui, vou pegar o gráfico a partir daqui, Odontoprev. A recomendação é por conta dessa deriva que aconteceu. Esse sim fechou na mínima no dia. Essa deriva acontece nesse nível importantíssimo de resistência, né? Então, acontecendo uma deriva aqui, e hoje principalmente com o mercado aparentemente escapulindo dessa deriva, a gente tem a impressão que esse nível não vai ser rompido, assim como aconteceu nas últimas 1, 2, 3, 4 e 5 vezes, né? O mercado bateu nesse nível, caiu uma vez, 2, 3, 4 e 5 vezes. Então nós achamos que vai acontecer algo semelhante, que os preços têm chance de cair aqui para sua reta suporte. E então é isso aí. Essa foi a outra recomendação de venda que nós fizemos. Deixa eu ver aqui, esse aqui é a Cielo.
aqui já está aqui. Muito bem, nós vamos falar de Vale, que foi liquidada recentemente. Nós fizemos uma bela operação em Vale e o mercado atingiu o nosso objetivo. Então, eu vou agora para aqui, ações, e vou pegar Vale aqui, para mostrar que nós entendemos que essa tendência de alta foi muito importante, foi rompida. Depois do rompimento, sendo que uma vez rompida, a Fibonacci está aqui, primeiro número Fibonacci está em 7,65, quer dizer, muito aquém do fechamento de 19,77 de hoje. E depois do rompimento da reta, os preços fizeram uma formação de topo. Nós entendemos que isso aqui é uma formação de topo. Essa formação é uma grande batalha que foi ganha pelos vendidos, e depois do mercado ganhar essa batalha, ele atingiu o objetivo da formação de topo que aconteceu aqui, e agora os preços estão não temos ainda uma reta, né? Talvez a reta venha a ser essa aqui. Não temos nenhuma formação gráfica também. Os preços, quando subiram, depois de terem atingido aqui o nosso objetivo, eles, os preços na verdade caíram abaixo do nosso objetivo, né? E nós fomos liquidados por aqui, assim mais ou menos, abaixo do nosso objetivo. Mas eles subiram, então, essa reta não existe, nenhuma pretensa reta. Eles subiram, sim, isso aqui é interessante, exatamente, agora sim. Eles subiram, vejam que nível é esse nível vem aqui desse fundo de 2009. Não é tão significativo, apenas um fundo aqui, não temos muitos exemplos técnicos. O mercado está numa tendência de baixa. Eu acho que a chance de continuar nessa tendência de baixa é grande, mas se a gente traçar essa reta aqui, nós podemos estar vendo um processo de ABC. O mercado pode muito bem ir lá tocar a reta. Eu não sei se ele vai, ou se de repente ele vai se acumular aqui e fazer uma acumulação de continuação e retomar a tendência. Então, mas eu acho que a tendência continua sendo de baixa. Médio e longo prazo, portanto, estamos baixistas, e curto prazo estamos aí indefinidos para Vale. Agora, a Petrobras, eu quero mostrar algo que aconteceu no mercado de commodities hoje, que é terrível, que é realmente muito triste até, né? Esse é o petróleo. Nós já vimos várias vezes esse gráfico aqui, né? Ele habitou essa toca durante 20 anos, escapou da toca, foi a inimaginável, $145, aí aconteceu o subprime, deu o que deu, ele caiu, bateu no teto da toca, subiu, fez uma formação de cabeça de ombros, rompeu a formação de cabeça de ombros. Essa formação projeta 40 e poucos dólares o barril. Eu acho que é para lá que o petróleo está indo, no seu caminho. Eu tirei essa primeira queda aqui, de lá de cima, projetei aqui para baixo, ele vem dar provavelmente aqui nos $68, onde existe suporte. É para lá que a gente acha que ele está indo, mas o mercado fez uma bandeirinha, fez outra bandeirinha e agora rompeu essa bandeirinha. Então nós estamos aí caminhando a passos largos. Acho que a gente até pode tentar fazer uma reta de resistência tentativa aqui, né? Deixa ela tracejada ainda. Talvez seja isso que vá ser respeitado a partir de agora, ou não, né? Está muito inclinado isso. Mas o precedente é esse aqui, que é muito mais inclinado do que essa inclinação que nós fizemos aqui, ó. Vejam só. Essa queda que aconteceu no subprime, bem, isso aqui tem uma certa semelhança, o começo, mas depois a coisa foi muito pior, né? Caiu muito, muito rápido. Então tudo pode acontecer. Mas o fato é que o petróleo está caminhando a passos largos para, se não parar de cair,
fazer com que Petrobras seja uma empresa em apuros, porque Petrobras, que é a empresa que aparentemente é a empresa que mais deve no mundo, ela baseia-se, baseia todo o seu processo de desenvolvimento, o governo até baseia o investimento em educação nas riquezas do pré-sal, que a queda dos preços do petróleo, que eu acabei de mostrar, eventualmente está a nos dizer que isso não vai acontecer, não vai ter pré-sal. Se os preços vierem abaixo de $50, era uma vez uma linda história de uma grande empresa que tentou pegar uma energia em águas profundas e acabou não conseguindo. E isso pode ser um desastre para a Petrobras e para as cotações da Petrobras, né? Então, hoje nós tivemos uma queda, eu quero crer que foi em função da queda dos preços do petróleo. Eu não tenho informações, mas nós tivemos uma boa queda hoje, mas isso ainda pode ser uma bandeira de alta, tá? É como o mercado de Bovespa, se bem que o candle de hoje foi um pouco mais extenso do que se poderia imaginar que aconteceria com um candle que estivesse dentro de uma bandeira de alta. Então acho que talvez a gente esteja vendo uma reversão aqui. Mas nós vamos ter que esperar ver o que acontece quando e se os preços vierem aqui nos 12, que é esse nível aqui, do último fundo, e que por acaso também é o nível do fundo de março desse ano, né? Então é aí que nós vamos ter que ficar de olho, se esse nível for rompido, aí e mais. Isso aqui está um pouco abaixo do fundo lá do subprime, né? Então talvez a gente esteja vendo aqui um nível de uma importância muito grande, porque talvez esse nível aí seja exatamente esse topo de 2005, o subprime e mais esses dois fundos, né? Então rompendo isso, a projeção seria esse processo aqui para baixo. E isso traria os preços abaixo de $5. Agora, se a gente pegar o Fibonacci, a gente vê que isso não é muito impossível, não, né? É só o mercado chegar aí próximo de 50% de retração desse processo que foi iniciado em 1995. É possível? Eu, dentro da experiência, da vivência que eu tenho de análise técnica, isso para mim é carne de vaca. Eu acho que o mercado subir muito, né? E por que eu digo subir muito? Ora, a Petrobras subiu no nominal a partir de 95, lembrem-se que a gente já não tinha mais inflação galopante em 95, a inflação acaba em 94, né, com o plano real. Subiu 13.765%. Então tudo que sobe assim desvairadamente, na queda também cai 50% é uma coisa corriqueira nos mercados, é absolutamente corriqueiro. Eu já vi muitas vezes, até porque eu sou oriundo do mercado de commodities. O mercado de commodities é mais volátil do que o mercado de ações. Já vi muitas vezes o mercado sair daqui, lá em cima, e voltar exatamente para o nível que ele havia saído. Ele faz uma montanha perfeita, né? Sai do vale, faz a montanha lá, o pico do Everest, depois volta para o vale. Então, é por isso que a gente tem que ficar de olho nesse suporte aqui, a 12. Nível de suporte importantíssimo, né? Eu não estou vendo oportunidades em Petrobras, mas, enfim, está um pouco errático os preços, também não estou preocupado. Eu acho que talvez a gente possa ter alguma oportunidade quando e se ele vier testar um nível de 12, como eu acho que vai acontecer. Muito bem, vamos lá então, Juninho, as perguntas. Vamos lá, a primeira do Javier, dólar comercial. Olá, Javier. Dólar comercial, tirar esse Fibonacci daqui e pôr o que eu acho que é interessante aqui, que é a especificação de que esse processo aqui que nós observamos
é um processo que deve dar continuação, uma acumulação de continuação. Isso é um retângulo, né? A gente pode qualificar de um retângulo, temos dois topos e dois fundos. Se bem que aqui fundo a fundo, um pouco mais elaborado, né? E os preços romperam esse nível, romperam os 2,45, depois acabaram voltando, romperam de novo, voltaram de novo, e agora romperam de novo e aparentemente estão voltando de novo. Mas eu acho que isso aqui é pá de cal. Isso foi rompido, o fato do mercado ter feito esse rompimento, agora nos dá condições de projetar esse objetivo, que seria a amplitude desse movimento para cima, a partir daqui, que vem dar em 2,75 a 2,80. Porque 2,80, vejam, essa espetacular resistência de topo de 2001, não foi qualquer topo em 2001. 2001 os preços bateram lá, caíram 20%. Depois os preços caíram de um topo de 30% e bateram exatamente nesse nível, 1, 2, 3 vezes. Depois, quando romperam esse nível, em 2004, eles caíram nada mais nada menos do que 44,5%. Aí subiram espetaculares 80% e pararam, adivinha onde? Exatamente lá nos 2,80. E, portanto, essa acumulação, não precisa dizer mais nada, né? Essa acumulação aqui projeta 2,80. É para lá que eu acho que os preços do dólar comercial estão indo. Agora, com trancos e solavancos, né? Nós estamos com um novo mandato presidencial, nova equipe econômica sendo armada, enfim. Acho que o câmbio vai ter ainda alguns solavancos. Semana passada a gente acabou tomando uma posição de compra aqui, mas infelizmente fomos estopados, né? Eu diria quase que injustamente, porque o nosso stop estava um pouquinho abaixo, pegou apenas tocou o nosso stop. Nós estamos aqui operando nesse aqui, mas sim no gráfico do mercado futuro, né? Mas eu acho que eu estou vendo aqui uma pequena deriva acontecendo. Então, acho que o mercado está prontinho para ir buscar o 2,63, que é o topo do dia 14 de novembro próximo passado. Então, altistas aí, curto, médio e longo prazo. Acho que o mercado está indo para 2,80 e curto prazo alta também. Júnior. Cruz 3 do Antônio. Olá, Antônio. Pois Souza Cruz. Olha, nós temos aqui uma reta espetacular, né? E essa reta espetacular foi rompida. Não, na verdade, desculpe, não é uma reta espetacular, é uma tendência que vem desde 2000. Essa reta foi rompida, indiscutivelmente. Essa reta traz um primeiro número Fibonacci aqui abaixo de 5. Esse aqui é o número Fibonacci de ponto 26. São outros níveis Fibonacci. Eu coloquei nesse gráfico, excepcionalmente não costumo ter esses níveis, mas eu coloquei o nível de 21,40 e 78,60. Também são números Fibonacci, né? Esses números advêm de você dividir um número da série Fibonacci, que é 0 em 1, o próximo número é a soma dos dois anteriores, né, para quem não sabe, e assim vai, 0, 1, 1, 2, 2 em 1, 3, 5, 8, 13, 21, 35, 34, e assim por diante. Quando você divide um número pelo anterior, você chega a um número acima, um número abaixo, tendendo a FI, que é 1,618. Quando você divide 1 por 2 abaixo, que seria o equivalente a dividir 21 por 8, você tem 21 entre... Não, 8 dividido por 21, né?
8 enter 21 dividido, você tem 0,382, né, que é o segundo número Fibonacci. E se você divide pelo próximo, 8 dividido por 30 por 21 e 13, 34, 8 enter 34 dividido, você tem o 0,235, que é esse número aqui, que vai tendendo a ponto 2140, tá? Então, esses tudo são números Fibonacci, né? Ele deu aqui, o resultado deu 0,235, porque eu peguei os primeiros números da série, mas à medida que você vai fazendo números maiores, isso vai tendendo a 2140, tá? E o inverso dele, quer dizer, 1 menos 2140 dá 78,60, né? Então, estão aqui essas linhas. Então, aqui você viu ponto 382, ponto 5, ponto 618 e aqui ponto, diferença para ponto 21, né? Esse aqui é ponto 21. Então, esse aqui pode ser um objetivo inicial a ser alcançado por Souza Cruz. Agora, o que eu quero mostrar aqui no médio e longo prazo é que, primeiro, nós tivemos, antes de romper a reta suporte, nós tivemos uma formação de topo. Eu acho que é claramente isso aqui uma formação de cabeça e ombros. Essa formação de cabeça e ombros, não sei o que esse cara está aqui, mas ela projeta um objetivo que praticamente foi atingido pelo mercado, né? Agora, depois disso, os preços passaram a se acumular numa formação que eu acho que tem característica de o triângulo descendente. O gráfico Fausto. Perdão, eu não estava mostrando, né? Então, de novo, então essa é a reta suporte que foi rompida. Antes de romper a reta, o mercado fez essa formação de topo. Então, acho que é uma formação de cabeça e ombro. Aqui foi rompida, os preços chegaram próximos aqui ao objetivo, mas aí se acumularam numa formação que eu acho que nós vamos chamar de triângulo descendente ou retângulo. Então, eu acho que, em função disso, e em função, eu estou aqui com ela de olho, né? De olho, deixa eu ver se eu estou com os três aqui, não estou. Deixa eu estava com ela aqui, não. Então, o fato dos preços terem rompido esses dois topos aqui, ou melhor, terem tido quase reversão de candlestick aqui, né? O mercado fechasse um pouquinho mais abaixo, ele teria feito uma nuvem negra, mas depois de bem, o fato é o seguinte, não dá para dizer se isso aqui é uma bandeira de alta ou se é uma reversão. Eu acho que podem ser as duas. Isso está acontecendo num nível de resistência, não temos ainda nenhuma indicação aí dramática para iniciar uma posição de venda, mas também não temos indicação de compra para iniciar uma posição de compra. Então, baixistas aí, médio e longo prazo e indefinidos no curto prazo. Médio e longo prazo é para baixo, porque essa formação toda aqui eu acho que vai acabar dando continuidade ao movimento de baixa. Por isso a gente tem um certo viés de baixa. E se isso aqui vai dar continuidade a baixa, as chances são que isso seja para baixo. Mas isso pode continuar dando continuidade a baixo, com o mercado fazendo uma bandeira de alta aqui e fazendo mais um topo lá. Porque daí nós vamos chamar isso aqui de retângulo. Querem ver aqui, ó, agora mais de longe, aí, se os preços forem aqui em cima, eles podem deixar um topo aí e aí voltar a cair, e aí sim eles põem a amplitude do retângulo para baixo, né, que é para onde eles iriam buscar aqui esse fundo, esse suporte aqui a 14,15, 14,50 mais ou menos. Que é aproximadamente a projeção da altura dessa formação. Então é isso, Júnior, próximo. Sula 11 do Padrão. Olha, eu acho que essa reta é significativa, né? Essa projeção aqui é essa última perna. Tivemos essa perna, então estamos projetando essa outra perna que viria com os preços aqui perto desse suporte aí a 11 e pouco.
ver se temos alguma coisa aqui em termos de reta, talvez, o supermercado esteja confirmando uma retinha. Então, o fato de que essa reta foi rompida nos coloca baixistas aqui no médio prazo e achamos que os preços vêm buscar seus suportes até 9,50. Mas, por exemplo, você não tem ainda certeza se nós não podemos estar num processo de pullback para essa antiga reta suporte, para daí os preços caírem, né? Então é isso, baixistas no médio prazo e indefinidos aí no curto prazo. E também não tem viés. O mercado teve uma reversão aqui, mas já desautorizou. Vamos ficar de olho para ver se isso nos transforma numa bandeira de alta. Assim mesmo comprar com prudência, porque a gente tem que entender que o mercado é de baixa. Se comprar nessa aqui, você está dando um tirinho curto, né? Júnior. Eletropaulo LPL4. Então, LPL4, nós entendemos que essa acumulação aqui é um processo de ABC, os preços caíram, mas voltaram, nós entendemos que eles estão num processo de pullback para a antiga reta suporte. Vão chegar aqui, vão sentir a resistência, vão voltar a cair. Posso estar errado, sim, mas acho que não. Só que eu estou tentando imaginar isso aqui como uma acumulação de continuação de um movimento de alta. Então a gente tem que imaginar que isso aqui não existe e que os preços fizeram um fundo aqui, talvez tenham feito sim de fato uma ABC e agora fizeram um bear trap aqui, romperam. Acho que tem chance aí, viu? A gente ir para esse topo, mas não sei, difícil. Eles já cumpriram o seu papel, né? Se a gente põe Fibonacci aqui, a tendência se equilibrou, né? Tirar essa récord aqui, deixar só o Fibonacci, essa outra está aqui também, para a gente ver, olha, os preços saíram daqui de baixo, foram lá em cima, isso foi uma alta de 1.790%. Depois, na queda, eles caíram até o segundo número Fibonacci. Depois, fizeram um zigue-zague aqui dentro da faixa Fibonacci. Então, nessas horas fica difícil, porque o que ele está fazendo, na verdade, é esperando uma nova rodada de fatores fundamentais para saber se nesse nível ele agora então vai ficar subvalorizado ou supervalorizado. Então nessa hora fica realmente difícil de analisar, né? Então aí indefinidos, médio, longo, curto, tudo. Júnior. Próximo é suco de laranja do Tio Patinhas. JN F5. Inválido, Juninho. JN F5 OJN. OJN, OJ. Cá está o nosso amigo. Um dos ativos mais voláteis do mundo é OJ, como é chamado lá nos Estados Unidos. Então, suco de laranja, meus amigos. Tivemos essa reta aqui, desse processo de baixa, rompida, a gente puxa a Fibonacci, vê que os preços foram até 50% de retração nesse processo aqui, e aí eu arriscaria dizer, vou jogar isso para o gráfico mensal, eu arriscaria dizer que os preços estão fazendo uma formação de fundo aqui, e que agora, se estão fazendo uma formação de fundo, isso aqui é uma onda impulsiva, e agora nós temos a
B e C, né? Pode ser que isso aqui venha um pouco mais baixo, até para ficar um pouco mais simétrico com esse que seria aqui o ombro esquerdo do processo, né? Processo de formação de fundo, uma formação de cabeça e ombros invertida. Então isso, mas se caísse aqui, tornaria um pouco mais, para depois ele tomar o rumo. Mas, então isso é o que eu acho que pode estar acontecendo no longo prazo. No curto prazo, vejam, nós estamos no meio dessa acumulação aqui, né? O cara acabou de romper esse processo aqui que parecia ser uma bandeira de baixo. Eu acho que tem chance dele cair um pouco mais aí, embora esse fechamento na máxima do dia. Minto, o fechamento não foi na máxima do dia porque eu estava vendo o gráfico diário. Aliás, semanal, e agora eu voltei para o gráfico diário. Muito bem. Quantas perguntas ainda, Juninho? 7. Vamos ver se eu consigo responder todas, mas acho que não. Vou responder só mais uma ou duas. Que realmente estou em cima da hora. Vamos lá, o que temos então aí? Light 3. Só um minutinho. Derrubei uma aguinha aqui no meu computador, preciso dar uma secada. Ok, Light 3. A água no computador não é muito bom, né? Já resolvi. Light 3, né? Excelente. Então temos uma outra situação de que os preços estão, olha, bem no meio do processo, né? Então, em termos de análise de médio e longo prazo, difícil. Não tenho a menor ideia. Já que não tenho a menor ideia, vamos baixar um tempo gráfico aí, só para não ficar sem falar nada. Eu acho que isso aqui é uma deriva. Acho que os preços caem para os 20 e 20 de novo. Isso é o que dá para falar no curtíssimo prazo. Júnior. Eco-rodovia Z4 3. Esse nível de suporte importante foi rompido e desrompido. Isso é uma importante indicação de alta que deve fazer os preços, que por sua vez já atingiram primeiro nível Fibonacci dessa queda, né? Tendência de baixa. Aqui nós tivemos, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, tá nesse minutos, né? Bem claro. Então, acho que tem chance de a gente estar vendo aqui A, B, C. Os preços podem testar lá os 12,40, mas nada de muito claro aqui. Nada de muito claro. Vamos lá. Intraday, já que não tem nada muito claro. Intraday, os preços romperam esse nível e também está com cara de bandeira de alta. Isso aqui deve subir um pouquinho mais. Mas, por outro lado, houve um rompimento desse nível e desrompimento. Ou seja, não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o eco-rodovia. Nem forçando aí para um curto prazo, infelizmente, desculpa. Próximo. Forjas Taurus. FJTA4. FJTA4. Então, vamos uma bela reta de subida de resistência que nos permite traçar Fibonacci para termos uma ideia de até onde os preços podem chegar
E aqui acho que está claro, estão caminhando para o primeiro nível Fibonacci, é 0,57. Isso pode ter sido uma correção para fechar esse gap aberto no dia. Desculpe, né, gente? Eu tô mostrando para vocês o gráfico intraday. Mas não está muito longe do... Uau! Tinha tanto gráfico que acaba não... o mercado chegou nesse nível aqui importante de suporte, né? Importantíssimo, porque quando ele esteve lá na última vez em 2005, ele subiu 1.770, 1.800%. Então, ele encontrou esse suporte aqui um pouco mais próximo, né? Rompeu essa reta, acho que é razoável a gente imaginar que ele venha pelo menos até aqui, justamente naquele nível que a gente está vendo no intraday, que é 0,57. Talvez até um pouco mais. Então acho que agora ele está fazendo um pullback para a reta e tem grandes chances de subir. Pode estar. Então é isso, acho que infelizmente não posso não posso ficar aqui mais, tenho que sair, então por hoje terminamos por aqui. Mas mande sua pergunta por e-mail que a gente procura responder e te manda por e-mail, tá? Isso aí, muito obrigado pela sua assistência e até a próxima Quinta Técnica. Boa noite.